Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e eu vim aqui através desse vídeo apresentar para vocês o meu projeto que se chama Deixa que eu te conto. Para cada vídeo eu faço a leitura de um conto ou de um texto literário, seja nacional ou internacional, no intuito de compartilhar com vocês essa experiência de leitura. Esse projeto surgiu em função do distanciamento social que nós precisamos cumprir em função da quarentena, em função do Covid-19. Para o vídeo de hoje, eu selecionei o conto de uma autora, de uma escritora brasileira. Ela faz parte da Academia Brasileira de Letras, inclusive ela já foi presidente da academia na década de 90, se não estou enganada. E eu tenho certeza que os seus leitores foram conquistados por ela, pelos seus contos e pelo modo como ela organiza, como ela formula as suas narrativas nos seus romances. Eu falo aqui de Nélida Pinhon e o texto que eu vou ler hoje se encontra dentro dessa coletânea que se chama O Cortejo do Divino. Vamos lá? Então, o conto que eu escolhi para ler se chama Os Mistérios de Eleusis. Eleusis tinha o hábito de morrer. Assumia diariamente novas formas. Um espetáculo a que eu ia me acostumando. Sem jamais saber se ela era o gato de plumas leves, o vapor de ácido que me contemplava, ou havia se transformado em água de um rio em tormenta, para deste modo viver um estado difícil. Sempre lhe perguntei se não seria esta dor exagerada. Ela se esfregava na grama até eu a perder de vista. Já de volta, o seu sorriso cancelava palavras. Mas eu me comprazia olhando em torno. Havia a certeza de que Eleusis ocupava todas as coisas. Porém, arrancando uma pera cujos delicados contornos recordavam os seios de Eleusis, eu surpreendia o protesto aflito da fruta. Procurava então investigar se involuntariamente havia mutilado Eleusis. Afligia-me que tardasse seu regresso às estruturas humanas. Cedia-lhe todo o meu tempo até verificar que desta vez não havia ela visitado a fruta e eu a poupara. Não era fácil tocar os objetos sem esquecer de que de algum modo eu poderia feri-la. Às vezes, eu pensava se teria ela inventado esses jogos para me perturbar ou simplesmente obedecer às suas virtudes de camaleão. Jamais admitiu se, além de mim, alguém mais ousara confessar esses encantos. Seu jeito atrevido de assumir a natureza. Eu estabelecera aqui em seu corpo os pontos cardeais, as estações climáticas. E em minuciosos exames, procurava descobrir de que fenda do seu corpo havia saído o coelho que eu havia surpreendido com o mesmo olhar de Eleusis. Suspeitava que toda ela era mutável. Suas pernas, seu ventre de cristal, a carne inteira hábil, convertendo-se em raiz para amparar simplesmente a ideia da abundância. Ela apreciava a sondagem, em que o desejo havia evaporado e me via livre da fantasia. Tocava comovida os meus cabelos e os batizava. Pelo de andorinha. Um capricho revelando que ainda fugazmente ela havia ela um dia habitado aquela espécie. Mas eu me sabia de origem terrena. E ainda que a quisesse copiar, não passaria de um corpo que o espelho confirmava escravo e de recursos modestos. À noite, Eleusis sofria transformações mais profundas. Nunca, porém, se recolhendo vestígios com a que localizar. Onde ela se esconderia? Em que mineral se fizera? Como encontrar o seu olhar de exaltada melancolia, que bem se compreendia por adotar ela sem querer formas repugnantes? Quantas vezes, permanecendo em tais estados por tempo indeterminado, mesmo correndo o risco de jamais regressar ao aspecto humano? Também sua rica natureza estava sujeita a equívocos. Teria um dia ferido animais miúdos, como se tivesse dentes longos,
patas, reduzida ao poder de fera. Eu a procurei sem falhar todas as noites, jamais perdendo a esperança. Onde ela estivesse, eu devia estar. Pisando o solo que Eleusis tornava mágico por praticar magias. Para dar-lhe prazer, eu me fingia peixe, nadando apropriava-me do modo íntimo de quem possui guelras. Cuidando para que meu gesto não se confundisse com a aranha, não pretendia assustar Eleusis ou despertar-lhe lembranças difíceis. Eu me dizia não ser Eleusis, a única entre os mortais a abandonar o corpo, na promessa de uma outra forma. Pois não estava eu imaginando? Seu poder eu perdoava, por já não conseguir viver sem ela. Aquela brincadeira de desaparecer, eu gritando Eleusis, embora voltasse sempre, trouxe um olhar diferente. Não brinque, Eleusis, um dia ainda eu a proibirei de brincar. Eleusis resolveu partir. Conservar-se em retiro por 3 dias na montanha. Preparou queijo de cabra, nossa obsessão. E que outro alimento viera de tão longe, vencendo a antiguidade, arrastando sua sabedoria de pedra? Ainda pão, cebola e o vinho daquelas uvas que Eleusis e eu havíamos amassado até manchar nossos rostos. Então eu a limpara com a língua em golpes ásperos, sem a ferir ou transmitir doença. Não se esqueceu da manta que a teceu por 1 semana, imitando Penélope, sem admitir o gesto escravo da outra, abdicar da sua liberdade. Talvez ela soubesse que, se eu não vencia o mar Egeu, competia-lhe o domínio dessas águas. Não se esqueça jamais. Nossas armas são idênticas, ela me dissera há muito tempo. E se foi sem despedida. Nem lhe pude perguntar, você vai ampliar o seu poder ou submeter-se às tentações? Quando quis segui-la, ela disse, se me segue, não regresso, nem sob a forma de vento. Desde então, me fixava no padecimento de sua pele delicada, sua voracidade de abutre, seus recursos de terra. Eu ia me enfraquecendo sobre o império daquela obstinação. Quando caiu o temporal, pensei, ela bem merece. Esquecia o seu milagre de incorporar-se à chuva, ganhando força. Mas confiava que nestes dias se abstivesse de atos dessa natureza. Se eleger a montanha, a solidão e o prazo de 3 dias, seguramente pretendera pela primeira vez assumir os riscos do corpo humano. Sim, eu confiava que Eleusis sofresse. Eleusis resistisse à própria formosura, simplesmente submissa a uma imagem sem reflexos e que não se repetiria. Assim, talvez, perdesse o vício de ingressar na natureza alheia, para conformar-se com os limites do seu corpo, e a dor a amansasse. Uma difícil cruzada, tudo podendo acontecer. Até Eleusis perder-se na paixão de ser o que não era, e esquecer a fórmula que habitualmente a conduzia ao seu estado anterior, e que eu conhecia. Nunca mais regressando, ou regressaria sob forma não identificada, eu esbarrava nela sem a reconhecer. Eleusis com dificuldades de explicar a sua perdição. Eles se arrastavam lentos, aqueles dias. Eu apenas deixava a casa para visitar o jardim. Dali se enxergava a montanha onde estaria Eleusis, quem sabe cravada nas pedras. As divindades outrora ali se reuniram. Eleusis as reverenciariam sem dúvida. Seu atrevimento não se comparava ao de ninguém. Nunca foi o que se conhece. Eu a explicava. No jardim, eu buscava afastar insetos, distância, conquistar visão de águia para a ver dormindo. Sua fantasia sempre me alimentou. Jamais tranquei a porta. E não por Eleusis, ela jamais interromperia suas cerimônias por mim. Mas quando o desespero me obrigava a olhar as montanhas,
eu alcançava o jardim sem enfrentar obstáculos. Somente algumas horas após o terceiro dia, descobri Eleusis mastigando frutas sobre uma árvore. E não se equivocara de árvore, conhecia-as todas. Aquela sempre fora a sua eleita. Dizia que mesmo entre os minerais havia o mais amado. Quanto aos vegetais, os catalogava com uma estima oscilante. E dentre as criaturas, qual a amada? Perguntei-lhe com invencível aflição. Ela sorriu, querendo expressar quem mais, senão você. Rimos naquela tarde como só voltaríamos a rir quando me trouxe de presente, em vez da sacola em que vinha há muito trabalhando, um ovo longo, um ovo que eu jurava não ser de galinha, avestruz, pato, nenhum animal amigo o teria colecionado em suas vísceras. Ela escandira. Este é raro, o mais precioso. Para isso, venci todas as espécies, conheci defeitos, pujança, hesitações. Como foi difícil trazer, afinal da escuridão, essa coisa santa. Foi ela, então, mexendo com o rosto, no mesmo modo que eu fazia quando não podia entender o que era acima das minhas forças. E porque eu percebi que por breves instantes estivera ela roubando a minha voz, as minhas palavras, os meus pensamentos, a longa letargia através da qual eu venci a terra em busca de uma certa ordem, a ponto de mais um pouco ela exibir em seu corpo o meu corpo. Começamos a rir. Rir porque tivemos medo. Rir porque não teríamos suportado levar as últimas consequências àquela alegria. Pedi licença para subir a árvore. Ela logo desceu, dispensando o meu socorro. Sentou-se devagar, parecia cansada, o que eu atribuía à viagem. De nós dois, ela era o herói. Cabiam-me os despojos abandonados, pois eu vivia do seu momento histórico. Você constrói a minha história, confessei-lhe uma vez. Nesta tarde, eu confiei que Eleusis viesse a mim dizendo: como foi difícil? Ou, milagre sem você por perto para apreciar? Não tem graça. Percebi suas mãos trêmulas. Em sucessivos movimentos, alisava certas partes do corpo. Eu não sabia em que reino situá-la. Quem desaparece tanto tempo tem direito a regressar diferente e implantar por isto mesmo novos hábitos. Vi uma outra pessoa. Eu corria todos os perigos, perder Eleusis sempre estivera no meu mapa. Eu sabia desta verdade. Quando resolveu deitar-se, não se agitou como de costume. Não consentiu que eu a tocasse. Pela manhã, assumia uma docilidade jamais surpreendida nela. Durante dias, agiu sem elasticidade, não querendo deixar a casa, como se não a atraísse o mundo lá fora. Também não pediu que eu a deixasse para praticar na solidão seus atos de milagre. Eu sim a forçava. O que seria de Eleusis sem o transformar-se assíduo? Deixava a casa prometendo voltar bem mais tarde, não me aguardasse antes da noite. Então, eu a imaginava convertida em tudo o que lhe acendesse a paixão, sem poder resistir à tentação de se provar e sair forte. Seu amor pelos solos estranhos haveria de prevalecer. Mas ela não se aproveitava da minha ausência. Bastava olhar para ela. E por muito tempo viveu assim. Em nenhum momento pretendeu transferir-se para outra terra, ou mencionou a riqueza de outrora, ainda que eu a estimulasse. No entanto, agora que não deixava a casa, eu não a sentia minha. Só muito depois foi engordando. Comecei a imaginar que dentro dela alguma coisa alterava-lhe o corpo e já não dependia da sua vontade expulsar o que a habitava agora. Meu coração encolhia diante do novo mistério de Eleusis. Espero que tenham gostado do conto. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!